O esforço humano é frequentemente a maior barreira entre você e o que você deseja. Quando você para de lutar, você permite que o invisível trabalhe a seu favor. Neville Goddard. Antes de mergulharmos nesse ensinamento que pode transformar completamente a sua vida, quero pedir que você já se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Isso porque o que vamos falar hoje é diferente de tudo que você já ouviu sobre manifestação, e você vai querer receber os próximos conteúdos para aprofundar essa transformação. Hoje nós vamos falar sobre algo que, à primeira vista, parece até contraditório. Como não fazer nada pode ser o passo mais poderoso para receber tudo o que você deseja. Vivemos numa cultura que idolatra o esforço constante, a correria, o quanto mais eu faço, mais eu tenho. Mas Neville Goddard nos mostra que existe um outro caminho, um caminho mais silencioso, mais interno, que gera resultados muito maiores. Pense comigo, quantas vezes você já se esforçou ao extremo, se desgastou emocionalmente, e mesmo assim parecia que nada mudava? Você sentia que estava fazendo tudo certo, mas o universo parecia te ignorar. Isso acontece porque, muitas vezes, o excesso de ação física sem alinhamento interno é como correr numa esteira. Você se movimenta, gasta energia, mas não sai do lugar. Neville nos convida a inverter a lógica. Ele diz que o verdadeiro trabalho da manifestação não acontece lá fora, mas aqui dentro, na sua imaginação, no seu estado interior. Quando ele fala sobre não fazer nada, não está sugerindo passividade ou preguiça, mas sim a suspensão consciente do esforço inútil, aquela luta mental e física que, no fundo, parte de uma crença na falta. E é aí que está o segredo. Quando você para de agir movido pela ansiedade, você cria espaço para o que já é seu se manifestar. A manifestação não é algo que você conquista como um troféu depois de uma maratona, é algo que você permite que apareça, porque já existe no campo invisível. Neville dizia que tudo que você deseja já existe em uma dimensão invisível, o que ele chamava de quarta dimensão. E a única coisa que você precisa fazer é apropriar-se disso internamente, viver como se já fosse real. Quando você vive essa realidade internamente, o mundo externo se reorganiza para refletir o seu estado. Mas aí vem a pergunta: como eu não faço nada e ainda assim recebo tudo? A primeira resposta é simples: você para de tentar controlar cada detalhe. Você escolhe o seu estado interno e permanece nele, mesmo que nada pareça acontecer no mundo externo. Esse nada é, na verdade, um estágio crucial. É onde a semente que você plantou começa a germinar, longe dos seus olhos. Quero que você entenda que, neste exato momento, pode existir uma manifestação esperando para entrar na sua vida, mas ela não consegue porque você está obstruindo o caminho com dúvida, medo e esforço excessivo. É como alguém que planta uma semente e, no dia seguinte, cava o solo para ver se ela já brotou. O ato de ficar mexendo interrompe o processo natural. Portanto, não fazer nada é, na verdade, manter-se firme no estado de quem já tem, mesmo que o mundo ao seu redor diga o contrário. Isso exige fé, confiança e presença. No próximo bloco, vamos falar sobre o estado do descanso criativo, que é exatamente onde o milagre acontece. Mas antes, deixa eu te fazer um convite. Se essa mensagem já está tocando algo dentro de você, comenta aqui embaixo "Eu já recebo". Isso vai ancorar essa verdade no seu subconsciente e, de quebra, ajudar outras pessoas a encontrarem essa mensagem. Neville Goddard costumava dizer: a prova de que você realmente crê é o descanso. Esse descanso não é físico, é mental. É a tranquilidade que vem quando você sabe que algo já está feito. Imagine que você fez um pedido num restaurante. Você entrega o cardápio, o garçom anota e vai embora. Você não levanta da mesa para ir até a cozinha verificar se o prato está sendo preparado. Você simplesmente continua ali, conversando, aproveitando, confiando que ele virá. Assim é o descanso criativo. Você fez o pedido ao universo, através da sua imaginação e do seu estado, e agora permite que ele seja entregue. Mas aqui entra um ponto que Neville reforçava: descansar criativamente não é se desligar do desejo, é se conectar a ele de forma tão íntima que ele já faz parte de quem você é. Você não espera que ele aconteça, você sabe que já aconteceu. E esse estado é um imã poderoso. Quando você vive como se já fosse real, a sua mente para de emitir sinais de necessidade e passa a emitir sinais de posse. E o universo responde exatamente ao que você é, não ao que você quer. É por isso que tanta gente deseja coisas durante anos e nunca recebe, porque, no fundo, continuam se vendo como alguém que não tem. Agora,
Vamos fazer um exercício simples aqui e agora para você entrar nesse estado. Feche os olhos. Imagine uma cena curta e realista que só aconteceria se o seu desejo já fosse real. Entre nessa cena como participante, não como observador. Sinta as emoções, toque os objetos, ouça as vozes. E, ao final, sinta uma gratidão profunda, não pelo que virá, mas pelo que já é. Esse exercício é poderoso porque, segundo Neville, a imaginação controlada é o próprio ato de criação. Você não está fingindo, você está criando uma nova causa, e a consequência virá inevitavelmente. E se o seu desejo parecer distante, então aí está o seu maior teste de fé. Porque o descanso criativo só é verdadeiro quando você consegue mantê-lo no silêncio da espera. Esse silêncio é ativo, ele não é ausência de movimento, ele é presença de confiança. E aqui está uma revelação. Quando você entra no descanso criativo, não apenas o desejo se manifesta, mas toda a sua vida começa a se alinhar de forma mais leve. O caos perde força, as coisas fluem, e até desafios se resolvem sem esforço. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o que Neville chamava de o perigo da interferência, e por que mexer no processo pode atrasar ou até anular a manifestação. Mas antes, se você ainda não fez isso, inscreva-se no canal e ative as notificações. Estamos apenas começando, e o que vem a seguir vai mudar a forma como você manifesta para sempre. Neville Goddard tinha uma frase que parece dura, mas é libertadora: o homem impaciente destrói a semente antes que ela brote. Esse é o perigo da interferência. É quando, depois de plantar a semente da sua imaginação, você começa a cavar a terra para ver se ela já está germinando. Na prática, interferir é agir motivado pela dúvida. É tentar dar uma ajudinha porque, no fundo, você não acredita que o que fez na imaginação seja suficiente. É querer forçar situações, empurrar pessoas, controlar resultados. O problema é que esse tipo de ação envia um sinal contrário à sua criação. Você está dizendo ao universo que não confia. E o universo responde ao seu estado, não às suas palavras. Neville ensinava que, assim como na natureza, tudo tem um tempo perfeito para se manifestar. A macieira não dá frutos no dia seguinte ao plantio. O bebê não nasce um mês após a concepção. Existe um ciclo natural, e a sua função é manter o estado até que o ciclo se complete. Mas como evitar a interferência? O segredo está em cultivar a persistência emocional. Isso significa manter a mesma sensação de posse todos os dias, mesmo quando nada visível acontece. É como permanecer aquecido por dentro, mesmo que lá fora esteja frio. Aqui vai um exercício para você praticar. Escolha um momento do seu dia para voltar à cena que imaginou no exercício anterior. Recrie mentalmente a mesma cena, mas agora com ainda mais detalhes. Ao terminar, diga a si mesmo em voz baixa ou mentalmente: está feito. E então siga a sua vida normalmente, sem tentar monitorar o processo. Se você conseguir fazer isso diariamente, sem ansiedade, você estará alinhado com o que Neville chamava de o poder do abandono, o ponto onde você solta completamente o controle e deixa o poder criador agir. E existe outro motivo para evitar a interferência. Muitas vezes, o caminho que o universo escolhe para entregar o seu desejo é totalmente diferente daquele que você imaginou. Se você tenta forçar, acaba limitando as possibilidades e, pior, fechando portas que poderiam ser atalhos. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o silêncio como ferramenta criativa, porque o verdadeiro poder de manifestação acontece longe dos olhos dos outros, e como o silêncio preserva sua energia criadora. Mas antes, se você está sentindo que esse conteúdo está abrindo seus olhos, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Essa pode ser a chave que vai mudar a vida dessa pessoa. Neville Goddard costumava repetir que o silêncio é o berço da criação. Não era apenas uma metáfora bonita. Ele sabia que o silêncio é mais do que a ausência de palavras, é um estado de recolhimento interno onde você protege a semente da sua imaginação de forças externas. Quando você compartilha seus desejos e processos com qualquer pessoa, corre um risco. O risco de expor sua ideia a dúvidas, opiniões negativas ou energias de descrença. Não é que as pessoas que você ama queiram te prejudicar, mas muitas vezes elas falam a partir de seus próprios medos e limitações. E como a manifestação é sensível ao seu estado interno, permitir que essas vozes externas entrem pode abalar a sua confiança. O silêncio criativo é uma escolha consciente de guardar seu mundo interno como um jardim fechado. É você decidir que só quem entra nele é quem vai regar,
e não arrancar as sementes. Neville dizia que, no estágio inicial de um desejo, é como se ele fosse um bebê recém-nascido, frágil, dependente, e precisando de proteção até se fortalecer. Aqui está um exercício simples para aplicar o silêncio criativo. Escolha algo que você deseja manifestar. Decida agora que não vai falar sobre isso com ninguém até que se torne realidade. Sempre que sentir vontade de contar, lembre-se: estou protegendo o meu jardim. Use essa energia que iria para a fala para aprofundar ainda mais sua imaginação. O silêncio também é um antídoto contra a ansiedade. Quando você fala demais sobre algo, você reforça a sensação de espera, de que ainda não aconteceu. Mas quando guarda para si e apenas sente, você reforça o estado de posse. E esse é o estado que cria. E há algo ainda mais poderoso. No silêncio, você escuta. E é nesse espaço de escuta que a inspiração chega. Muitas vezes, você vai perceber pequenos impulsos, ideias e acidentes que parecem vir do nada. Eles são o caminho natural da manifestação se revelando. No próximo bloco, vamos falar sobre o estado final assumido como estilo de vida, e como viver dessa forma transforma não apenas um desejo, mas toda a sua realidade. Mas antes, se esse conteúdo está ressoando com você, já deixa seu comentário dizendo: eu protejo o meu jardim. Quero ver quantos aqui estão comprometidos com essa disciplina silenciosa. Neville Goddard afirmava com convicção: viva no fim. Mas viver no fim não é apenas um exercício mental de alguns minutos por dia. É transformar isso em um estilo de vida, uma forma contínua de existir. O que significa viver no fim? Significa agir, pensar e sentir como se o seu desejo já fosse um fato consumado, não apenas durante a sua visualização, mas também nas pequenas coisas do dia a dia. É como vestir uma roupa nova e andar com ela naturalmente, sem ficar verificando no espelho o tempo todo para ver se ainda está ali. Por exemplo, se o seu desejo é prosperidade financeira, viver no fim significa parar de agir como alguém em escassez. Significa tomar decisões de forma confiante, sem aquele medo paralisante de "e se faltar?". Não quer dizer que você vai sair gastando sem consciência, mas que vai se posicionar como alguém que sabe que o fluxo de abundância é constante. Neville dizia que o maior erro das pessoas é assumir o estado apenas por alguns minutos e depois voltar para a velha identidade. Quando você volta para a identidade antiga, está literalmente destruindo a ponte que o levaria até o seu destino. Viver no estado final exige atenção. É uma escolha constante. Pergunte-se várias vezes ao dia: se eu já fosse a pessoa que desejo ser, como eu responderia a isso? Essa pergunta simples te mantém no alinhamento. E aqui entra algo essencial: o sentimento é o segredo. Você pode repetir mentalmente "eu já tenho", mas se no fundo sentir ansiedade, dúvida ou medo, ainda não está vivendo no fim. Por isso, busque gerar pequenas provas emocionais no seu dia. Sinta a tranquilidade, a confiança e até mesmo o tédio natural que vem de já ter aquilo como parte da sua vida. No momento em que você estabiliza esse estado como seu normal, algo mágico acontece. O desejo deixa de ser desejo e se torna memória antecipada. E memórias, para a mente subconsciente, são fatos, e fatos precisam se manifestar no mundo externo. No próximo bloco, vamos explorar como lidar com a espera e os sinais do caminho, para que você não se perca na ansiedade de quando vai acontecer. Antes disso, comente aqui: eu vivo no fim. Quero ver quem está comprometido a transformar isso em um estilo de vida, não apenas em um exercício temporário. O período entre assumir o estado e ver o resultado físico é o que Neville Goddard chamava de tempo de gestação. Assim como uma semente não se torna árvore da noite para o dia, sua manifestação também precisa desse espaço para se estruturar. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas fracassa. Neville dizia: o desejo que já é um fato na sua consciência não precisa de pressa. Ele está seguro, inevitável. O problema é que, quando olhamos ao redor e vemos que nada mudou ainda, a mente antiga começa a gritar: será que está funcionando? E se eu estiver perdendo tempo? Talvez eu precise fazer algo agora, senão não vai acontecer. E aí, sem perceber, você abandona o estado final e volta para o estado antigo. Quando isso acontece, é como tirar um bolo do forno antes do tempo. Ele murcha. O segredo para atravessar esse período é tratar a espera como parte natural do processo, não como um obstáculo. Você não fica olhando para o relógio a cada minuto quando espera que a noite chegue. Você sabe que ela virá,
inevitavelmente. Da mesma forma, o seu desejo já está vindo, não porque você está caçando ele, mas porque você já se tornou a pessoa que o possui. Uma prática que Neville recomendava para não cair na ansiedade é revisitar o estado final apenas para reforçar o prazer, não para verificar se já aconteceu. Se você faz isso para checar, está comunicando dúvida ao seu subconsciente. Mas se faz apenas para se deleitar, está fortalecendo a certeza. Outro ponto crucial: reconheça os sinais sem criar expectativas rígidas. O universo vai te enviar pequenas pistas, como encontros inesperados, conversas que parecem coincidência ou mudanças sutis no seu comportamento e nos das pessoas ao seu redor. Esses sinais não são para você parar e esperar, mas para confirmar que está no caminho certo. Pense no tempo de espera como um luxo. É o período em que você ainda pode brincar com o estado, sentir o sabor da vitória antecipada e ver como isso muda seu mundo interno antes de ver o externo mudar. E lembre-se, a espera só é dolorosa quando você vive na ausência. Quando você vive no fim, ela se torna apenas o intervalo agradável entre o pedido e a entrega. Agora me diga nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Quero ver quem está decidido a atravessar essa fase sem ansiedade e sem voltar para trás. Neville Goddard dizia que o verdadeiro poder de manifestação não está na obsessão, mas no desapego. Isso confunde muitas pessoas, porque o mundo ensina que, para conseguir algo, você precisa lutar com todas as forças, pensar nisso 24 horas por dia e nunca largar. Mas, na consciência, funciona exatamente ao contrário. Quando você já assumiu o estado final, o próximo passo não é segurar com força, é soltar. Não soltar o desejo, porque ele já é seu, mas soltar a ansiedade, a pressa e a tentativa de controlar cada detalhe do como. Desapegar não é esquecer. Desapegar é viver como se já fosse tão natural ter aquilo que não há mais espaço para preocupação. É como se você tivesse encomendado um pacote e soubesse que ele vai chegar. Você não fica ligando para a transportadora todo dia para perguntar se saiu para entrega. Você apenas segue sua vida. Neville explicava: a rendição é a prova da fé. Quando você se rende, é porque sabe que está feito. E essa rendição não é passividade. É um estado ativo de confiança. Muitas pessoas falham aqui porque confundem desapego com abandono. Elas assumem o estado por alguns dias, depois soltam achando que estão praticando desapego, mas, na verdade, estão desistindo. O desapego verdadeiro é silencioso e cheio de certeza. Como praticar isso hoje? Reviva o estado final uma última vez no dia com prazer, sem tentar mudar nada, apenas sentindo gratidão. Não fale sobre como vai acontecer com ninguém, para não cair no campo da dúvida. Permaneça ocupado com outras áreas da sua vida que também te dão alegria. Esse movimento cria espaço para que o invisível trabalhe. O universo ama um coração tranquilo e uma mente silenciosa, porque é nesse silêncio que a ponte de acontecimentos se constrói. E se você está aqui até agora, me ajuda a espalhar essa mensagem. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Seja você também um canal para que mais pessoas descubram que não precisam lutar contra o mundo para verem seus sonhos realizados. Uma das coisas mais fascinantes sobre o ensinamento de Neville Goddard é que a manifestação não começa quando você a vê no mundo físico. Ela começa no momento exato em que você aceita como verdadeiro o estado final. A partir dali, tudo já está em movimento, mesmo que seus olhos ainda não consigam ver. O que acontece então é que o universo começa a te dar pequenas confirmações, como se estivesse dizendo: eu ouvi o seu pedido. Já está feito. Apenas continue no estado. Esses sinais nem sempre são óbvios. Às vezes, é um comentário aleatório que alguém faz e que reflete exatamente o que você está vivendo internamente. Outras vezes, é um número repetido, uma palavra que aparece em uma música, ou até um encontro inesperado que parece por acaso. Neville dizia que o homem desperto para a lei começa a perceber essas coincidências como pistas invisíveis. Elas não são avisos para você fazer algo. São lembretes para não sair do estado. Mas atenção! Quem está no início desse caminho pode se perder aqui, esperando sinais como prova de que está dando certo. E isso é perigoso, porque coloca você de volta no estado de dúvida. O sinal não é para provar nada. É para celebrar e continuar firme. Um exercício simples para hoje. Ao perceber um sinal, não pergunte será que é isso. Apenas sorria internamente e diga: eu sei. Já está feito.
Retorne imediatamente ao sentimento do estado final. Quando você reage assim, está afirmando ao universo que não precisa de garantias, porque já vive na certeza. E essa certeza é um ímã para sua realidade. E antes de irmos para a parte final, quero te pedir: se essa mensagem já acendeu algo dentro de você, se inscreva no canal e ative as notificações. Você não pode depender do acaso para ouvir palavras que sustentam a sua fé. Garanta que estará sempre aqui quando precisar relembrar quem você realmente é. O grande erro de quem conhece a lei, mas não a vive plenamente, é este: desistir antes da colheita. Quantas vezes você já plantou a semente do desejo e, antes que ela brotasse, arrancou-a da terra com pensamentos de dúvida, medo ou impaciência? Neville era claro: a paciência não é espera passiva. É a confiança ativa. Quando você confia, não fica olhando para o relógio. Não fica medindo o quanto ainda falta. Você simplesmente vive, e vive como quem já recebeu. O que poucos entendem é que essa confiança não é apenas uma virtude espiritual. Ela é um elemento prático da criação consciente. É a confiança que mantém o estado vibrando em sua consciência, como um som contínuo que nunca se apaga, até que ele se condense no mundo físico. E aqui está a verdade que quase ninguém conta. O universo não te premia por ser bom, esforçado ou até merecedor no sentido humano. Ele reflete exatamente o que você assume. E quando você assume com fé inabalável, o universo não tem escolha a não ser entregar. A recompensa para quem confia não é apenas receber o desejo, é se transformar no tipo de pessoa que sabe criar qualquer realidade. Essa é a verdadeira liberdade. Você não será mais refém de circunstâncias, opiniões ou limitações externas. Você será mestre de si mesmo, como Neville sempre quis que seus ouvintes se tornassem. Então, hoje, diante de tudo o que falamos, faça um compromisso com você. Não arranque a semente. Não abandone o estado. Não negocie com a dúvida. Permaneça. E quando a realidade mudar diante dos seus olhos, lembre-se de que não foi sorte, milagre ou acaso. Foi lei. E você a viveu com coragem. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe seu comentário com as palavras: eu permaneço. Assim, você declara publicamente o seu compromisso com a sua manifestação e, ao mesmo tempo, envia ao universo um selo de confirmação. E, claro, se inscreva no canal agora mesmo. Aqui, toda semana, você recebe mais que palavras, recebe ferramentas para viver na consciência de que já é. Porque, como Neville dizia, assuma o sentimento do desejo realizado e continue a viver nessa suposição. E quando você faz isso, não há realidade que possa resistir.